Bom dia, irmãos. Mesmo não estando presentes, nós queremos deixar a nossa aula da escola dominical, alguns versículos com vocês, continuando na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, o versículo 14. Nós falamos um pouquinho sobre os primeiros versículos domingo passado, e eu vou continuar lendo e quero deixar 2 versículos aqui com relação à aula de hoje, para a gente estar meditando durante a semana. E estou certo, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestar uns aos outros. Entretanto, vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavra e boas obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de que maneira, desde Jerusalém, circunvizinhança e até em Ilírico, tenho divulgado o evangelho de Cristo. Esforço-me deste modo por pregar o evangelho, não onde Cristo for anunciado, para não edificar sobre fundamento a lei. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que tiveram notícia dele e compreender os que nada tinham ouvido a seu respeito. Esta foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos, mas agora não tenho já campo de atividade nessas regiões e desejo muito visitar-vos. Penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que, de passagem, estarei convosco e de que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque aprove a Macedônia e a Caia levantar uma coleta de benefícios dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isso lhe pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus. Devem também servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isso e havendo conseguido este fruto, passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que ao visitar-vos irei na plenitude da bênção de Cristo. Paulo está escrevendo então aos Romanos, ele está no final da carta. Aqui nos capítulos, a partir do capítulo 16, ele está dando um resumo do trabalho dele. Aquilo que ele fez no início da carta, falando sobre a obra missionária, a obra de evangelismo, o propósito da carta, que era não se envergonhar do evangelho. Ele era um missionário aos gentios e ele estava pregando aos gentios. Então ele fala sobre o seu ministério aos gentios, o desejo dele de estar em Roma e a confirmação que Deus tem feito desse trabalho de estar alcançando povos que ainda não tinham conhecimento de Cristo. Né? No versículo 19, ele fala que ele está fazendo isso no poder do Espírito Santo. Né? E o desejo dele é que a obra do Espírito Santo seja realizada na vida de todos os salvos, cumprindo esse propósito de levar a palavra de Deus aos outros. Mas eu gostaria de destacar, irmãos, nessa manhã, uns versículos aqui para deixar conosco a meditação para a semana. E estou certo, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de conhecimento, aptos para vos admoestar uns aos outros. Então, Paulo estava escrevendo essa carta com o propósito de trazer aqueles irmãos conhecimento da palavra, para que exatamente, eu acho que no momento que nós estamos vivendo hoje, nesses momentos difíceis que nós estamos passando, nós possamos ter conhecimento da palavra de Deus para nos admoestarmos. Nós não estamos mais podendo nos reunir
né, como igreja aqui no templo, mas nós somos igreja nos nossos lares e através do nosso convívio nos lares e através das redes sociais, como nós temos feito, nós podemos estar fortalecendo um ao outro, nos admoestando, né, uns aos outros, mas para isso nós precisamos ter conhecimento da palavra de Deus. Para isso nós precisamos estar possuídos da bondade de Deus. E isso só vem pela palavra de Deus. Paulo fala que ele é ministro de Cristo e ele está fazendo isso para que a igreja, né, seja aceitável a Deus, uma igreja santificada pelo Espírito Santo. Ele fala isso no versículo 16, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Ele nos exorta, né, no capítulo 12, a nos apresentar a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E aqui ele está falando que ele tem anunciado o evangelho. Ele tem procurado que o povo tenha conhecimento da palavra, que o povo tenha bondade, tenha o fruto do Espírito Santo, para que esse sacrifício realmente seja agradável a Deus. Esse sacrifício de vida santificada. E isso só é feito através da obra do Espírito Santo. E eu quero deixar com vocês alguns versículos, né, de Romanos, que a gente tem muito conhecimento, e nessa hora que nós estamos passando, nesses dias, né, de dificuldades, nesses dias que nós temos que nos privar de algumas coisas, a gente possa estar lembrando realmente desses versos. Eu quero fazer a leitura. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os santifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que realmente o amor de Deus seja o âmbito dos nossos corações nesses dias, que nós possamos estar na dependência dele, como o apóstolo Paulo fala, né? Cheios de bondade, cheios de conhecimento e aptos para nos admoestar uns aos outros. E eu quero deixar aqui um desafio e que você possa pensar, né? Nós agora estamos privados de nos reunir no templo, de nos reunir como igreja, né? Estamos sentindo essa falta de comunhão, mas isso é bom para a gente refletir, né? Quantas vezes nós tivemos a oportunidade de estar na igreja, de estar na escola dominical, de estar aprendendo da palavra de Deus, de estar no culto de oração, orando junto com os irmãos, participando da comunhão e nos acomodamos, ficávamos nas nossas casas por falta de vontade, por desânimo, por coisas que tão simples, né, por coisas tão banais, nós deixamos a comunhão, nós deixamos de nos reunir e nós deixamos de participar desse momento tão importante de juntos estarmos crescendo, aprendendo a palavra de Deus. E agora nós somos privados disso, né? Então fica aí esse desafio para que a gente possa meditar e que a gente não perca as oportunidades que Deus tem nos dado de aprender e de crescer através da sua palavra. Que Ele nos abençoe.